Se você tem nos acompanhado, deve saber que esse é o 11º vídeo da nossa série Pelos Mistérios de Nossa Fé, baseada no livro A Fé Explicada de Léo J. Trezzi e o Catecismo da Igreja Católica. Se por algum motivo você ainda não viu os episódios anteriores, acesse nosso site e confira todos eles. Hoje mergulharemos na necessidade de reparação, na solução divina que nos foi oferecida e nas promessas de redenção que iluminam o nosso caminho. Vamos compreender a continuidade da liberdade humana, a distinção entre pecado original e pecado atual, e a importância de reconhecer a gravidade do pecado venial. E, acima de tudo, lembraremos que, com a confiança depositada em Deus, podemos encontrar nosso caminho rumo à salvação, independentemente das sombras do pecado que possam nos envolver. Prepare-se para um episódio emocionante de reflexão e descoberta. Junte-se a nós enquanto exploramos hoje a extraordinária história de redenção que se desenrola diante de nós. Certa vez um homem caminhava em uma pedreira abandonada. Desatento, ele se aproximou muito da beira de um poço que tinha se formado ali e caiu de cabeça na água. Ele tentou desesperadamente sair, mas as paredes eram tão lisas e íngremes que não encontrou apoio. Embora fosse um bom nadador, a exaustão ameaçava afogá-lo até que um estranho percebeu seu apuro e o resgatou com uma corda. Quando finalmente escapou, ele sentou-se, esvaziando os sapatos molhados, e refletiu com espanto. É surpreendente quanto me custou sair dali, comparado com o pouco que me custou entrar. Essa história ilustra a condição infeliz da humanidade após Adão. Quanto maior a dignidade de alguém, mais grave é uma ofensa contra ele. Jogar um tomate podre no vizinho pode resultar em um olho roxo, mas lançá-lo no presidente dos Estados Unidos levará a sérias consequências, como ser rapidamente detido pelo FBI e passar longos dias distante de casa. Como a dignidade de Deus é infinita, qualquer ofensa contra ele é de malícia infinita, um mal sem medida. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina no parágrafo 1850 que o pecado é ofensa a Deus. Pequei contra ti somente. Pratiquei o que é mal aos teus olhos. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. O pecado de Adão deixou a humanidade em uma situação semelhante à de alguém preso no fundo de um poço, incapaz de sair por seus próprios meios. Qualquer esforço humano, mesmo o do maior dos santos, teria um valor muito pequeno, e não poderia reparar a dívida infinita do pecado. Nem mesmo seria suficiente se todos os seres humanos desde Adão até o último oferecessem suas vidas. Está fora do alcance do homem fazer algo de valor infinito. A solução veio de Deus, pois somente Ele, sendo infinito, poderia realizar um ato de reparação de valor infinito para o pecado infinito. No entanto, esse Redentor também precisava ser humano para representar verdadeiramente a humanidade. Deus resolveu esse dilema por meio de sua própria intervenção. Deus demonstrou seu infinito amor e misericórdia ao enviar seu Filho Divino para assumir uma natureza humana como a nossa e pagar o preço pelos nossos pecados. Essa solução de Deus é uma antiga história bem conhecida, mas sempre surpreendente para aqueles que têm fé. São Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 32, nos fala: Deus encerrou todos na desobediência, para a todos fazer misericórdia. O Redentor, sendo verdadeiramente humano, pôde representar e agir em nosso nome. Sendo também verdadeiramente Deus, até suas ações mais simples tinham um valor infinito para reparar os pecados. Desde o início da história humana, Deus prometeu que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, uma promessa que se cumpriria com Jesus Cristo após muitos séculos de espera. Essa promessa sempre brilhou como uma luz de esperança nas trevas. Contudo, a história não terminou depois que Adão pecou, e Cristo, o segundo Adão, reparou o seu pecado. A morte de Cristo na cruz não tirou a liberdade da vontade humana. A reparação de Cristo não fez com que os humanos fossem automaticamente bons. Para que possamos mostrar nosso amor a Deus por meio da obediência, precisamos manter a liberdade de escolha que a obediência exige. Já tratamos com mais detalhes sobre a obediência no episódio anterior. Recomendamos que acesse nosso site para ver, caso não tenha visto ainda. Além do pecado original que herdamos de Adão, também cometemos pecados pessoais chamados de pecados atuais. Esses pecados podem ser mortais ou veniais, dependendo da sua gravidade. Iremos falar mais profundamente dos tipos de pecados em nosso próximo episódio. Aqui iremos fazer uma breve introdução para deixar claro sobre a gravidade do pecado. Compreendemos a desobediência em graus de gravidade. Pequenos atos de desobediência não necessariamente indicam falta de amor.
Mas quando alguém deliberadamente desobedece em questões sérias, isso pode sugerir um amor próprio maior do que o amor pelos outros. Podemos fazer uma analogia com um professor e um aluno. Se um aluno ocasionalmente comete pequenas infrações na sala de aula, como falar durante a aula, isso não significa necessariamente que ele não respeita o professor. No entanto, se o aluno deliberadamente desrespeita o professor em questões importantes, como desobedecer a regras importantes da escola ou faltar com respeito de um jeito alarmante, isso pode sugerir uma falta de respeito genuíno. Da mesma forma, em nossa relação com Deus, pequenos atos de desobediência não necessariamente indicam uma falta de amor por Ele. Por exemplo, se dizemos uma mentira que não prejudica ninguém. Onde você esteve ontem à noite? Fui visitar um amigo, quando na realidade fiquei em casa vendo televisão. Cometemos um pecado venial. Os pecados veniais, chamados assim devido à palavra latina venia, que significa perdão, podem ser perdoados por Deus, mesmo sem recorrer ao sacramento da penitência. No entanto, isso não significa que sejam insignificantes. Qualquer pecado, mesmo venial, é uma falha parcial no amor e um ato de ingratidão para com Deus. Na criação, o pecado venial é o segundo maior mal depois do pecado mortal. Cada pecado venial resulta em castigo aqui ou no purgatório, enfraquece o amor a Deus e debilita nossa resistência às tentações. O parágrafo 1855 do Catecismo da Igreja Católica menciona que o pecado venial deixa subsistir a caridade, embora a ofenda e fira. Embora possamos cometer muitos pecados veniais, sua soma nunca se torna um pecado mortal, porque a quantidade não muda a natureza do pecado. No entanto, a gravidade da matéria envolvida e a persistência em pecar deliberadamente podem tornar um conjunto de pecados veniais tão sério a ponto de se tornar mortal. Ignorar consistentemente o pecado venial pode abrir a porta para o pecado mortal. Aqueles que sinceramente amam a Deus têm o propósito contínuo de evitar todos os pecados deliberados, seja venial ou mortal. Assim como um pecado objetivamente mortal pode ser subjetivamente venial, devido a especiais condições de ignorância ou a falta de plena consciência, é importante notar que um pecado que parece mortal à primeira vista pode tornar-se venial em circunstâncias especiais. Por exemplo, roubar uma pequena quantia de dinheiro pode parecer um pecado venial, mas se você roubar mesmo pensando que é um pecado mortal, ou se prejudicar gravemente alguém, esse pecado pode se tornar mortal. Além disso, se você continuar a roubar pequenas quantias e acumular um prejuízo significativo, digamos o salário de um dia daquela pessoa, isso também pode transformar o pecado em mortal. Nesta reflexão sobre a natureza do pecado e da redenção, somos confrontados com a imagem vívida de um homem que, inadvertidamente, se encontra no abismo do pecado, muito antes de perceber a gravidade de sua situação. A dignidade infinita de Deus e sua insondável misericórdia são ilustradas pelas consequências do pecado contra ele. Exploramos a necessidade de reparação diante da dívida infinita do pecado, uma tarefa impossível para qualquer esforço humano. No entanto, a solução vem de Deus, que, sendo infinito, oferece um ato de reparação de valor infinito. Ele demonstra seu amor e misericórdia enviando seu Filho divino para redimir a humanidade, unindo a natureza divina e humana em um ato de sacrifício inigualável. A promessa de redenção, traçada desde os primórdios da história humana, se cumpre em Jesus Cristo, trazendo luz à escuridão do pecado. Mas a história não termina com o sacrifício de Cristo. A liberdade humana continua a desempenhar um papel crucial em nosso caminho para o céu. Devemos, com nossa liberdade de escolha, demonstrar nosso amor a Deus por meio da obediência. Neste caminho de reflexão e descoberta, lembramo-nos de que depositar nossa confiança no Senhor é fundamental. Com essa confiança, mesmo diante da complexidade do pecado e da redenção, encontramos uma luz de esperança e a promessa de amor e perdão infinitos. Em nosso próximo episódio dessa série, iremos nos aprofundar no pecado atual, explicando mais detalhadamente sobre o pecado mortal e venial, suas consequências e raízes. O que tem achado dessa nossa série? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Você pode se aprofundar ainda mais nos ensinamentos da Igreja Católica adquirindo o livro A Fé Explicada e o Catecismo da Igreja Católica. Os links para adquirir esses livros estão na descrição. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Se nosso conteúdo está sendo útil para você, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares. Dessa forma, você nos ajuda a evangelizar e recompensa nosso esforço. Deus abençoe e até o próximo episódio.